questão do transporte coletivo não é um problema apenas de Curitiba, mas em Curitiba, particularmente, é um problema muito sério. Muito sério. Porque prefeitura e empresas de ônibus têm mantido um namoro, assim, uma relação muito gostosinha. Nós estamos acompanhando desde sempre, desde o início da pandemia, votação na Câmara Municipal para socorro para a empresa de ônibus. Chegou a hora de enquadrá-las. Em definitivo. Ah, mas não tem passageiro para todo mundo, não tem passageiro para todo mundo e as empresas vão quebrar. Pois é, mas se há sacrifício por parte de academias, se há sacrifício dos bares, dos comerciantes e de outros tantos setores, é preciso que as empresas de ônibus também façam o seu. Tem que ter mais ônibus rodando. Ah, mas eles reclamam que não vão ter dinheiro. Tem que ter mais ônibus rodando. Senão as pessoas vão andar que nem sardinha dentro da lata. Ah, mas as empresas dizem que vão quebrar. Paciência. E as academias não vão quebrar? E os bares não vão quebrar? E o comércio de rua não vai quebrar? E o comércio dos shoppings não vai quebrar? Esta é a hora de todo mundo pagar a conta. Ou não é? Então quer dizer que todo mundo se lasca e as empresas de ônibus ficam na mesma? Tem que aumentar o número de ônibus circulando. Não é reduzir o número de ônibus porque tem menos passageiro. É exatamente o contrário. Tem que circular mais ônibus para que as pessoas não andem aglomeradas. Ah, mas os empresários dizem que o sistema não comporta e não suporta mais isso. Tá, e os bares suportam? As academias suportam? O comércio de rua suporta? O comércio do shopping suporta? Os templos religiosos têm como se sustentar? Ninguém tem como se sustentar. Por que todo mundo quebra e as empresas de ônibus ficam numa boa? Essa é a resposta que a prefeitura tem que dar. Tinha que ter 100% ou 70% dos ônibus circulando, para que as pessoas não andassem aglomeradas. Tem que ter esse tipo de cobrança que tem que se fazer sobre o poder público e que não venha com a desculpa de salvar o sistema do transporte. Salva o sistema do transporte e quebra todo mundo? Então quer dizer que contaminação é só em bar e academia e o ônibus não contamina ninguém? Precisa haver, por parte do poder público, tratamento isonômico para todo mundo. Tem que fechar? Ok, fecha. Mas o ônibus é exatamente o contrário, não é fecha, é aumenta o número de ônibus. Porque você aumenta o número de ônibus, as pessoas andam mais espaçadas e não grudadas umas às outras. Mas para isso precisa vontade política, para isso precisa enfrentar, para isso precisa ter vereador na Câmara, que cobre o prefeito e não bata palmas para tudo. Câmara que anda acadelada, Tudo que o prefeito faz, a Câmara bate palmas. O prefeito acerta e erra. E quem é que cobra quanto aos erros da prefeitura? Tem alguém? Não tem, né? E a gente segue da mesma maneira. Me perdoem o desabafo, mas essa é a verdade. O que nós estamos vendo desde o início da pandemia é correr para socorrer a empresa de ônibus e o resto que se vire. E tá errado. Não é assim que se faz. Sob pena de você matar a economia de Curitiba, e ao matar a economia de Curitiba, as pessoas não vão morrer de coronavírus. Elas vão morrer de fome. Vão entrar em depressão porque não tem trabalho. Vamos parar de nos enganar. A pandemia, ou será que o vírus só contamina quem faz exercício físico? O vírus pega quem vai no barzinho? Pega. Mas não pega quem anda de ônibus? Quer dizer que a família Gulim e os seus iguais hoje administram Curitiba? Tem que pressioná-los. Mais ônibus na rua. Eles são permissionários do transporte coletivo. Eles devem obediência ao poder público municipal. É desse jeito. Ou a prefeitura reage no que toca ao sistema do transporte coletivo, ou depois que essa pandemia passar, nós vamos não contar o número de mortos na capital. Nós vamos contar o número de desempregados, o número de empresas quebradas, o número de pessoas em desespero que não tem como pagar as contas, pessoas que vão tirar os seus filhos de escola particular e terão de matricular na rede pública e não vai ter vaga para todo mundo. Pessoas que vão deixar de pagar planos de saúde e que vão superlotar o Sistema Único de Saúde e que vai ficar ainda pior do que já é hoje. Será que não se consegue enxergar que o momento também é de prejuízo forte para a economia? Não é apenas um problema de saúde? Ou se acha um meio do caminho para tentar contemplar os dois lados,
ou a situação será irremediável logo ali na frente.